Eu convidei aqui, Paulinha, dois economistas para poder me ajudar aqui, que entendem bastante aí do assunto dos impactos, afinal, o que vai afetar na nossa vida, no nosso dia a dia, qual é o potencial, de fato, para crescimento econômico, geração de emprego a partir dessa reforma aprovada na noite de ontem. Eu vou convidar para poder participar agora ao vivo aqui com a gente, Carlos Caval, que é sócio fundador da Auris Partners, ex-secretário do Tesouro, e também a Alessandra Ribeiro, economista, sócia da Tendências de Consultoria. Prazer receber os dois, obrigada. Queria conversar, Alessandra Caval, Ale, se você puder começar, tua visão geral, mesmo com essas exceções, que foi minha dúvida inicial, também é do copo meio cheio? Pois é, Juliana, a todos, boa tarde, Caval. Tem as exceções, né? Vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Eu acho que é isso que é importante, apesar de não ser o ideal do ponto de vista que, claro, queríamos um sistema com o mínimo de exceções possível, inclusive a ideia de um IVA nacional e não dual, eu acho que também teria aí uma potência maior, mas o fato é o que foi o politicamente viável. E ainda assim, eu acho que tem efeitos realmente importantes dessa reforma tributária para a economia brasileira. Obviamente que os efeitos devem ficar muito claros ao longo do tempo, conforme a transição da reforma, mas mesmo no curto prazo, via canal de expectativas, porque na maior parte dos cenários de economistas, de agentes de mercado, a reforma tributária não era um cenário provável, inclusive não era o cenário mais provável da Tendências, e aí a gente viu uma aprovação bastante expressiva. Então, dados os pilares principais da reforma que foram preservados, que é realmente a questão do destino, da não cumulatividade, desoneração de investimento, exportação, a gente vê efeitos importantes a serem observados para a economia brasileira ao longo do tempo. Então, estamos otimistas, apesar aí em relação aos efeitos. E aí, Caval, também vou te confessar, viu, Alessandra Caval, que quando eu estava aqui fazendo aqui a cobertura na hora da votação, eu falei, gente, não acredito, parece uma miragem, né? O Brasil está aprovando uma reforma tributária. E aí, Caval, dá para a gente comemorar? Bom, boa tarde, Juliana, boa tarde, Alessandra. Acho que sim, é um momento de comemoração. A primeira vez que eu me lembro que tentamos avançar nessa agenda do IVA no Brasil foi ainda na Constituinte, lá em 86, 87, né? E não logramos naquele momento e em muitos outros posteriormente, o que levava muitos de nós, inclusive eu também me junto aí àqueles que não achavam que aprovaríamos a reforma tributária nesse ano agora, como muitas vezes, né? Tentamos, às vezes até chegamos perto disso e não conseguimos. Mas, de fato, acho que aconteceu algo parecido com a reforma da Previdência, né, que ela amadureceu no governo Temer, aprovada no governo Bolsonaro, e acho que essa já estava muito madura, de muitos anos, né, e foi um grande ganho, embora ainda tenhamos muitas definições pela frente, né, inclusive a legislação complementar, que vai detalhar, né, algo que claramente não deveria estar na Constituição, na PEC aprovada, a definição de alíquotas e outros aspectos aí da reforma, que no final vai dar a cara do novo regime tributário. Mas sim, acho que nós tínhamos no Brasil, né, temos um sistema que é caótico. O pior, para mim, sempre foi a legislação estadual do ICMS, né? Então avançar na criação do imposto de bens e serviços é muito importante. Em segundo lugar, ali, muito próximo, né, em termos de ineficiência e de judicialização e de aumento de custos, é a legislação de PIS/COFINS, que é extremamente complexa, caótica e que leva a esses exemplos, né, que vocês mencionaram aí com relação a o bombom, biscoito wafer, se você vende sorvete ou sobremesa, se é sandália de borracha, sandália ou sapato de borracha, enfim, todos esses exemplos anedóticos que, infelizmente, né, passaram a ser do dia a dia do empresário, né, e que implicam em aumento de custos e ineficiência no momento da decisão do empresário, né,
em muitos aspectos, né, como o Bernard Api falava, por que no Brasil você não tem construção civil usando estruturas de aço ou de ferro? Por quê? Porque o imposto é mais caro. Então você não usa a decisão mais eficiente economicamente, e sim aquela que te gera, né, alguma economia tributária. Então, sim, acho que o momento para a gente estar contente e comemorar. Claro que depois, ao longo aí, né, que a gente, como você falou, Caval, vai ter ainda a aprovação que precisa ser feita dos projetos de lei, e a dúvida hoje que eu sinto das pessoas é que qual é o impacto disso? Quando é que as pessoas vão começar a sentir? Alessandra, o que eu tenho falado é que é uma transição, né? É o primeiro grande passo, a aprovação dessa PEC. Agora eu vi que aprovou já, né, hoje cedo os destaques, estava olhando aqui, o Senado tem que aprovar, depois tem os projetos de lei, depois você tem que até chegar efetivamente na prática, ali no dia a dia, né? O pequeno empresário está vendo a gente, e agora, eu sou do setor de eventos, eu estou na exceção, por exemplo, né? Já vou começar a pagar mais barato quando? O que você pode traduzir, Alessandra, para a gente em termos de questões práticas ali do dia a dia que a reforma já, enfim, vai começar a trazer para a gente? Então, Juliana, acho que tem um efeito já de curto prazo e expectativa mesmo, porque como a gente falou, não era o cenário dos agentes, dos economistas, não era o cenário mais provável a aprovação da reforma. Então, tendo agora a aprovação da reforma, claro que a gente ainda precisa ver o encaminhamento no Senado, tem todas questões que estão surgindo relacionadas à judicialização, mas que na nossa avaliação, inclusive, com a votação expressiva na Câmara, isso deve facilitar o encaminhamento e mesmo reduzir os riscos de judicialização. Mas o fato é que a gente tem ainda, né, incertezas em relação a todo esse processo, e como o Caval bem pontuou, tem muita matéria que vai vir por lei complementar. Mas o fato é que está caminhando, foi aprovada com uma votação muito expressiva, então acho que tem um efeito em expectativa. Então, é o que a gente vê, bolsa subindo, câmbio apreciando, juros futuros caindo, e isso certamente tem efeito em atividade econômica, né? Então, isso por si, eu acho que, né, no curtíssimo prazo, obviamente, né, a gente vai ter esses efeitos já um pouco mais evidentes para os principais empresários, né, para os principais agentes econômicos. O efeito da reforma em si, a gente tem um período de transição aí, que é um período de transição relativamente longo. Então, mesmo a redução de impostos, seja o ICMS, o ISS, para, por exemplo, a subida gradual do IBS, isso tudo vai levar tempo. Então, isso vai demorar um pouco para ser materializado. Mas eu acho que no curto prazo a gente já pode esperar efeitos via expectativa em termos aí de juros futuros, câmbio e crescimento de PIB. Que interessante também trazer, Alessandra Caval, eu fiz ontem o programa o meu programa aqui no Band News, Economia para Você, com a Ana Paula Vescovi, do Santander, que foi secretária do Tesouro também, e o que ela estava me explicando, que eu acho que é uma dúvida comum, é que quando a gente pensa em alíquota apenas, como você falou, né, Alessandra, vai demorar na prática ter uma mudança, mas você já tem efeitos que vão além da alíquota, né? São uma série de outras questões envolvidas que são muito mais amplas e com efeito muito maior na economia. E, Caval, eu queria que você pudesse traduzir para a gente essa questão da alíquota única, porque no final das contas entrou um monte de segmentos ali nas exceções, né? E aí a dúvida que eu acho que é muito comum ainda é como vai ser uma alíquota média, alguns vão pagar menos, outros vão pagar mais. Tem risco inflacionário? Olha, primeiro a gente tem que ver o ponto de partida e o ponto de chegada. O ponto de partida ele já é um ponto muito ruim. A gente já tem, né, diferenciações de alíquotas em PIS, COFINS, no próprio ICMS, e lembrar que nós temos hoje no Brasil 27 legislações estaduais que regulam o ICMS. Então, a gente tem toda uma ineficiência econômica, né, alocativa, que tem a ver com todo esse caos tributário. Depois a Alessandra bem lembrou que nós temos uma fase de transição que se iniciará a partir de 2026, quer dizer, não é o efeito imediato que os mercados estão comemorando, e sim
o olhar mais estrutural, né, de que nós vamos chegar, daqui a 10 anos, num sistema tributário muito menos ineficiente, não será o sistema ideal, mas muito menos ineficiente do que nós temos hoje. E se fôssemos voltar, por exemplo, na reforma da Previdência, e olharmos a proposta inicial e aquela que acabou aprovada, né, sabemos que houve muitas concessões, houve mesmo exceções. Você sabe também que isso ocorreu quando aprovamos agora a regra fiscal, né, as exceções à regra, enfim, e no final, né, o que a gente precisa olhar o conjunto da obra, né. Saímos dessa reforma com um sistema que não é ideal, mas que é muito melhor do que aquele que nós estamos deixando, né. Bernard Api defendeu desde o início, né, a ideia de que a maior eficiência viria dessa alíquota única, né. Foi um princípio desde o início que acho que, se não tivesse sido colocado com tanta força, acabaria levando a muitas concessões adicionais. Agora, o que a gente tem que evitar é que no Senado, uma vez que agora, né, a realidade da aprovação da reforma, que muitos achavam que não ocorreria, se coloca, haverá certamente a pressão adicional para que outros segmentos também sejam excepcionalizados, né? E acho que muito do ganho da reforma é que a gente não avance, não haja concessões adicionais, né, substanciais do ponto de vista de novas exceções. É muito interessante, você deu esse exemplo de o Brasil optar, as pessoas optarem por fazerem obras na construção civil de forma mais antiga do que, né, com aqueles materiais já pré-prontos, né, aprovar ali, que é muito mais rápido e eficiente. Tem vários exemplos, né? O Api estava dizendo que a produção de trigo, que deveria ficar totalmente no sul, aí ela vem uma parte para São Paulo em busca de desconto, né, de outras tarifas, então você fica com um caminhão para lá e para cá procurando benefícios e não fazendo uma produção que faz sentido para cada região, né, de forma eficiente. Alessandra e Caval, por último, vocês puderem responder mais rapidamente, se vocês acham que isso pode mudar a expectativa de crescimento do Brasil. Então, Juliana, começando aqui, olhando um cenário mais de longo prazo, pelas simulações que a gente já tem feito em relação ao impacto da reforma, a gente chega em impactos, considerando o horizonte de 10 anos, assim que a gente tiver o período de transição já praticamente, né, vencido, bem avançado, de impactos no PIB potencial de cerca de 10%. Então, é algo que faz bastante diferença. E nesse cenário, que com a reforma e com esse impacto em PIB potencial, a economia brasileira cresce em média no horizonte de 10 anos, a partir dessa transição, muito mais próxima a 3% do que 2% que nós temos no cenário básico sem reforma tributária. É claro que são simulações iniciais, depende ainda do texto final, de toda a questão que vem com lei complementar, para a gente lapidar essas simulações, mas os exercícios mostram que o efeito, num prazo mais longo de tempo, pode ser bastante interessante. Só para poder atualizar, estou ao lado com a Paula Valdez, a gente está recebendo a mensagem de que a Câmara acabou de aprovar o projeto de lei que retoma o voto de qualidade no CARF. Tem aí as imagens ao vivo, a gente está mostrando agora, e aí eu queria repercutir com vocês, enfim, rapidamente, né, Paulinha, que a gente tem que chamar o intervalo. É o chamado voto qualidade, né, que estava em discussão, né, Ju, lembrando. Isso aí você acha que pode agregar, Caval, nesse ambiente mais favorável aí de crescimento econômico, ambiente aí mais positivo? Olha, nesse caso, minha resposta já vai na direção contrária, Juliana. Acho que a decisão que o governo almeja de voltar a ter o voto de qualidade, ela ser colocada como algo que vai elevar, né, a arrecadação, enfim, tributária, eu não acredito nisso. Acho que no final isso acaba apenas, né, levando à necessidade de que as empresas que sejam condenadas no CARF, enfim, por conta do voto
responsabilidade do governo, da Receita, busquem a via da judicialização, né? Então, eu acho que essa é uma decisão que vai até na direção contrária àquilo que a reforma tributária busca, né? Não vejo, portanto, nenhum grande benefício nessa medida que não aquela de novamente levar à exacerbação da judicialização quando você volta com o voto de qualidade, o voto de desempate aí do governo. Até para explicar, né, Ju, para quem está nos assistindo, esse voto de qualidade, o que é? O CARF ele julga aquelas disputas que tem entre contribuintes e fiscos, tá? Aí sempre que aconteceu foi o seguinte, quando dá empate nesse julgamento, até 2020, aí se priorizava a União, o governo. Depois de 2020 começou a se priorizar o contribuinte, né, o outro lado. Aí uma promessa do Haddad, inclusive, para ter arrecadação para o governo era justamente mudar e voltar a ser como antes, ou seja, voltar a ter arrecadação. A gente conversou, inclusive, com o relator aí desse texto, ele disse, bom, para tentar ajudar, né, nesses julgamentos, no Conselho de Administração de Recursos Fiscais, o que eles estão tentando prever? É claro que algum subsídio, algum benefício para que esses contribuintes não saiam perdendo tanto. Então é isso que a gente tem. A volta, na verdade, como era antes, né, que tinha mudado em 2020. Então, com esse voto de qualidade, em casos de empate, quem ganha é o governo federal, é a União, aí tendo esse dinheiro para arrecadação maior que o ministro da Fazenda desejava e almejava desde o início. Pois é. Enfim, as coisas não param de acontecer, Caval. A gente vai chamar o break já, para você poder aí, só para poder arrematar, já que eu não permiti você responder a pergunta, né? Se a tributária pode mudar aí as expectativas num curto prazo aí de PIB brasileiro, por exemplo. Eu acho que sim, eu não tenho nenhuma estimativa. É bom que a gente possa ouvir aí da Alessandra o trabalho da Tendências, no sentido de quantificar isso. Eu apenas lembro que nós estamos aí há uns 3 anos, pelo menos, errando, né, as projeções de crescimento de PIB. Elas têm sido sistematicamente superiores àquelas que fazemos, e um dos motivos me parece ser certamente, né, o conjunto de reformas econômicas que nós fizemos nos últimos 7 anos, e que bom que agora a gente vai agregar a reforma tributária a essa lista. O problema é que é muito difícil quantificar isso, mas eu tenho convicção que sim, né, a gente vai ser maior quando você sai de um sistema tributário caótico, ineficiente, né, para um que caminha numa racionalidade mais alinhada com o que existe globalmente. Certo, eu agradeço aos dois, por mim ficava aqui, né, a gente tem que chamar o intervalo, agradeço Carlos Caval, da Auris Partners, foi secretário do Tesouro, Alessandra Ribeiro, sócia da Tendências Consultoria, prazer enorme receber vocês aí nessa repercussão de um marco histórico aí da economia brasileira. Obrigada. Obrigada, Juliana. Boa tarde, obrigado.